gregos pensavam na política, o que eles entendiam por política foi alguma coisa que eles próprios inventaram. Isso não quer dizer que antes dos gregos, antes dos romanos, não houvesse o exercício do poder, não houvesse governo, não houvesse autoridade. Claro que havia, né? Os grandes impérios que existiram antes e depois do mundo grego e do mundo romano. Mas qual era a marca do poder nesses grandes impérios antigos? A marca era a identidade entre o poder e a figura do governante. O governante era a encarnação do poder. Ele, como pessoa, encarnava nele a autoridade inteira, o poder inteiro. Ele era o autor da lei, o autor da recompensa, o autor do castigo, o autor da justiça, ou seja, a vontade do governante, vontade pessoal, individual dele, era a única lei existente. O que nós podemos dizer não é que não houvesse o poder, a autoridade antes dos gregos e dos romanos. Pelo contrário, a imensidão dos grandes impérios antigos mostra que o poder estava lá, né? Qual é a diferença, entretanto, dos gregos e romanos face a esses grandes impérios, a esse grande poder que havia na antiguidade? É que antes dos gregos e dos romanos, a característica do poder era a identificação entre o ocupante do poder e o próprio poder. Ou seja, o governante era o próprio poder. Isso quer dizer uma coisa muito simples. A vontade do governante, a sua vontade privada, a sua vontade pessoal, a sua vontade arbitrária, né, caprichosa, o que lhe desse na telha era a lei. E era ela o critério para a guerra, para a paz, para a vida, para a morte, para a justiça, para a injustiça. O que fizeram os gregos e os romanos? Eles inventaram a política. Ou seja, eles criaram a ideia de um espaço onde o poder existe através das leis. As leis não se identificam com a vontade dos governantes. Elas exprimem uma vontade coletiva. Essa vontade coletiva se exprimiu em público, nas assembleias, através da deliberação, da discussão e do voto. Ou seja, os gregos e os romanos submeteram o poder a um conjunto de instituições e a um conjunto de práticas que fizeram dele algo público, que concernia a totalidade dos cidadãos e que era discutida, deliberada e votada por eles. E, portanto, eles criaram a esfera pública, aquilo que nós chamamos de esfera pública. Ou seja, ninguém se identifica com o poder, a vontade de ninguém é lei e, portanto, a autoridade é coletiva, pública, é aquilo que constitui o cidadão. Os gregos puderam, e depois deles, os romanos, distinguir com muita clareza a autoridade pública, ou autoridade política, e a autoridade privada. E não por acaso, a autoridade privada tem um nome muito especial. Em grego, o chefe de família, que é aquele que detém a autoridade do espaço privado, né,
E detém essa autoridade exclusivamente por sua vontade. A vontade dele é a lei. O chefe de família se chama despotés. E é porque a autoridade privada, a autoridade no espaço privado da família, é a autoridade do despotés, que é a autoridade absoluta de vida e morte sobre todos os membros da família, é que a autoridade no espaço privado se chama despótica. E os gregos diziam, quando a autoridade for despótica, o espaço público foi tomado pelo espaço privado e a política acabou. A condição da política é que não haja despotismo. O cristianismo vai criar um problema no campo da política. Por quê? Porque se para os antigos era nesse espaço público que a ética melhor se realizava, no momento em que, com o cristianismo, o espaço público é recusado em nome do espaço privado, né? Do recinto, do coração e da consciência. O que acontece no momento em que surgem as autoridades cristãs? Ou seja, como é que vai haver um espaço público cristão? Já que a autoridade e a ética no mundo cristão são pensadas de maneira privada. Ou seja, Deus é o Pai. Deus é o Senhor. Os cristãos são a sua família. Ele é o pastor de um só rebanho. Vocês vejam, todas as metáforas e todas as palavras que indicam a autoridade no mundo cristão pertencem ao espaço privado. É o Pai, é o Senhor, né? É o pastor, o rebanho. Como é que isso vai se constituir como um espaço público? Não há como constituir como um espaço público. Nós poderíamos ir enumerando uma série de características do poder medieval e, portanto, do poder cristão, ou daquilo que a gente pode chamar o poder teológico-político, pelo qual o governante é uma figura privada. O espaço do poder é um espaço privado. E a ética é a ética da pessoa do governante. É ele que tem que ser educado para as virtudes, é ele que não pode ter vícios, é ele que tem que cumprir o dever, porque das qualidades dele dependem as virtudes ou os vícios, a felicidade ou a corrupção do reino. Não existe, portanto, a esfera política propriamente dita. Existe a esfera do poder, mas não a esfera da política. Não existe a esfera pública. É essa esfera que a modernidade vai constituir, né? A partir da queda do antigo regime, da queda das monarquias por direito divino, da desmontagem do poder teológico-político e do ressurgimento da ideia de república, né? Primeiro a república oligárquica, depois a república representativa, depois a república democrática, é que se reconfigura o campo público da política. A classe burguesa é um acontecimento histórico, ela surge de modo bem datado, a partir do século XV por aí. Ela vai se constituindo progressivamente a um projeto burguês. Talvez nunca na história do homem esse projeto burguês tenha sido equacionado de maneira tão clara e tão racional pelos próprios burgueses, e nunca talvez o homem tenha tomado consciência tão aguda do seu andamento dentro desse processo todo ele. Quer dizer que é algo de bem determinado. De outro lado, a palavra burguês já oferece uma ambiguidade muito grande. Chega a ser usada essa palavra de um modo pejorativo. E ainda em terceiro lugar, convém lembrar que quando se fala em burguês, nós estamos falando de nós mesmos.
porque nós somos burgueses, pertencemos evidentemente à cultura burguesa, não há mais aristocracia, mesmo a classe operária no século XX, sobretudo, se busca assimilar o ideário burguês, o conforto burguês, todo o modo de ser da burguesia. Quer dizer que é muito curioso, porque já por aí se percebe um fato novo, é que pela primeira vez passa a existir na história do homem, começa a existir uma classe realmente universal. Mas, em verdade, o individualismo funciona como um grande a priori, um grande pressuposto que está na raiz mesmo, na base de todo o processo da cultura burguesa. Mas o que eu vou dizer agora vão ser modos de especificar melhor esse pressuposto fundamental que é o individualismo e que configura aquela passagem que certos autores caracterizam como sendo a viagem, digamos, que vai do teocentrismo medieval para o antropocentrismo dos tempos modernos. Quer dizer, não é mais Deus que está no centro de toda a cultura, de todas as motivações individuais, sociais, culturais, políticas, etc., mas passa a ser, essa motivação básica passa a ser pura e simplesmente o próprio homem. E é sem exagero, então, que se pode começar a falar num homem novo, num projeto moderno centrado justamente numa nova imagem do homem. Eu colocaria em primeiro lugar, para caracterizar esse homem burguês, justamente o conceito de autonomia. Esse homem burguês, ele se oferece, ele se impõe, ele vence essa guerra toda, justamente a partir desse conceito de autonomia. Na filosofia, isso se explicita de um modo muito claro no século XVII, é um processo histórico sempre complexo. No século XVII, com a filosofia de Descartes, pela primeira vez na história do homem, nós encontramos um pensamento que parte de uma experiência absoluta. E essa experiência absoluta não é mais a experiência do absoluto, ou do Deus. Essa experiência absoluta, ela está situada dentro do próprio homem, que é o cogito ergo sum, eu penso, logo existo. Para Descartes, essa é uma certeza absoluta, uma evidência absoluta, e que vai ser o ponto de partida, o fundamento último de toda a realidade da ciência e da filosofia. Então, a partir daí se entende essa autonomia. Eu daria alguns exemplos para tornar bem claro o que estou falando. É, por exemplo, a ideia de biografia. A biografia, tal como nós entendemos, não existia no passado grego ou medieval. Uma biografia como, por exemplo, a de Santo Agostinho, não é uma biografia que deva ser entendida como normalmente se faz as biografias hoje, nos tempos burgueses de um modo geral. Porque a biografia de Santo Agostinho coloca um problema, e eu vou voltar depois desse problema, que é da relação entre o singular e o universal concreto. Ou seja, é o itinerário de uma alma. E esse itinerário parte de Aurélio e Agostinho, digamos, uma singularidade bem concreta, um indivíduo bem datado no tempo e no espaço, para se converter progressivamente ao universal concreto, quer dizer, trilhar o caminho da santidade e atingir, de fato, o sentido que tem a divindade para o singular. Quer dizer que, de certa maneira, a vida dos filósofos ilustres, por exemplo, de Plutarco, e toda essa biografia do passado, de certa maneira, é sempre um itinerário através do qual o homem chega a se universalizar de um modo bem concreto. E justamente isso cai por terra com o advento da biografia burguesa. Claro que aqui é um itinerário, se tomarmos, por exemplo, um Marco Polo, aí não é mais tanto Deus que funciona, o universal concreto que funciona, mas é algo de fantástico, que é a experiência que ele teve no Oriente, são os fogos de artifício, são os condimentos, os temperos picantes, a coisa toda, então a pólvora, quer dizer, um mundo excitante e fantástico que ele traz para o mundo ocidental. E é isso que dá amparo à biografia do Marco Polo. Mas aos poucos tudo desaparece, e o que nós encontramos é simplesmente a biografia de um homem que pode ser até muito comum, né? Ou que pode ser como a biografia de um Rousseau. Mas Rousseau já não se apresenta mais como algo de universal, de excepcional, de fantástico, coisa que o valha. Ele se prende, por exemplo, muito na autobiografia dele, nas Confissões, à vida cotidiana,
a sua vida sensível, sexual e coisas assim. Ele não se oferece tanto, ele pretende que essas experiências todas tenham um vulto, uma importância muito grande, mas no fundo ele não se afasta do plano cotidiano em nome de uma universalidade transcendente, coisa que o vale. O segundo exemplo eu encontraria na pintura, no retrato. É muito significativo que os retratos fundamentais, centrais, digamos, porque pode haver um retratado secundário na margem de um quadro, coisa desse tipo, mas o que se retrata em todo o passado grego, por exemplo, medieval, é sempre a figura do universal concreto. E um repertório de universais concretos que são muito reduzidos. É o Cristo, a Virgem Maria, os santos, os heróis, os reis. E não se vai além disso. É como na Grécia clássica também, deuses e deusas, não é mesmo? Os heróis e os reis. E não se vai muito além disso. Não é? Quer dizer, sempre universal concreto. E aqui é uma correspondência àquilo que eu falei da biografia. Ou seja, esses universais concretos funcionam como paradigmas, como modelos, como o caso da santidade, como modelos que podem e devem ser seguidos por todos os homens que compõem uma certa comunidade. Então o príncipe, o rei, é como que um modelo vivo para os seus súditos. E é justamente essa ideia que cai por terra com o advento do homem burguês, porque passa-se a fotografar simplesmente a pessoa comum, uma pessoa que tem dinheiro. Por exemplo, dou alguns exemplos daqueles quadros maravilhosos do início da pintura flamenga, quando a pintura representava a figura do Cristo, da ressurreição do Cristo, por exemplo, e o pintor punha na margem esquerda, embaixo, quase junto da moldura do quadro, ele punha em atitude de oração, um pequeno casal, um contraste violento com o tamanho do Cristo, um pequeno casal rezando. Aquelas pessoas não são literalmente ninguém. Elas são muito bem vestidas e têm dinheiro e pagaram o quadro, pagaram o artista. E essa pessoa que paga o artista, que não tem nome, é justamente o burguês. E há toda uma história belíssima na iconografia, nas artes plásticas da Renascença italiana e também dos Países Baixos, que mostra exatamente essa evolução. Quer dizer, a figura do Cristo, do Santo, da Virgem, começa a entrar aos poucos em decadência e se acentua mais simplesmente, por exemplo, a mulher do comerciante instalado no seu pequeno interior burguês, muito limpo, muito asseado, muito bem composto, e ela, com uma pequena balança, pesa o ouro conquistado, comerciado pelo seu marido. Então começa a surgir essa ideia de que o burguês, sem ser santo, sem ser herói, sem ser rei, sem ter nenhuma insígnia especial, tem apenas o dinheiro, mas ele merece também ser fotografado, quer dizer, retratado por um grande pintor como Rembrandt, por exemplo. Como o poder estava marcado pela ética da esfera privada, como o poder estava marcado pela ideia de que o governante é que tinha que ser virtuoso, o que acontece com os pensadores que vão criar a nova ideia da política, que vão dizer que existe sim a res pública, a coisa pública, o espaço público? O que é que eles vão fazer? Eles vão dizer que o espaço público, a res pública, poder político, não pode ser regido pelos valores do espaço privado. Portanto, pelos valores da ética, pelos valores da virtude. E eles vão separar, e essa grande separação é feita por Maquiavel, eles vão separar o público e o privado, dizendo que o privado é o campo da ética, o público é o campo da política. E a política e a ética não têm mais nada em comum. O que vai ser dito é: o campo da política não é regido pelas virtudes do governante. O campo da política é regido por uma lógica que é a lógica das relações de força. E, para que o campo da política não seja o campo da violência e da guerra, é preciso lidar com esse campo de forças, ou, portanto, com os conflitos, com as divisões que caracterizam a sociedade. É preciso lidar com essas divisões, com esses conflitos,
com essas diferenças de um modo tal que a política não seja guerra, que a política não seja a pura força, a pura violência, mas que ela tenha uma lógica das forças que é encarnada no poder político como um polo que simboliza para o todo da sociedade uma unidade que ela própria não tem, né? E que se realiza através das instituições e através da lei. E, portanto, o importante é a qualidade da lei e a qualidade das instituições, a qualidade do direito e da justiça, né? A qualidade das decisões. E não mais se a pessoa ou as pessoas que ocupam o campo político são ou não virtuosas, né? E a virtude, e portanto com ela a ética, se torna alguma coisa própria da vida privada. Mas esse homem que quer impor-se como novo e quer ser dono de si, autônomo, para isso ele tem que seguir um certo itinerário ou lançar mão de certos recursos. E eu vou enumerar alguns desses recursos. O capitalismo. Sabe-se que o próprio Marx reconhecia que na Idade Média a organização da igreja era tão forte, tão absoluta, que ela decidia até mesmo o desenvolvimento da economia. Quer dizer, em última instância, diria Marx, não é? Em última instância, tudo é econômico. Mas, de repente, é uma instância ideológica, que é a igreja, no caso, que dá as diretivas gerais, dentro das quais se desdobra a economia toda ela. Bem, isso é rompido também pelo homem burguês. Basta lembrar, por exemplo, que é na Veneza do século XV, em que surge o primeiro banco, em que se começa a acumular de fato o capital. E a grande transformação que se estabelece aqui agora é simplesmente o seguinte, é que a moeda, que sempre foi considerada essencialmente um meio para a troca, para facilitar a troca, a moeda é essencialmente esse meio, ela é como que alienada de sua característica fundamental, e a moeda ela passa a ser um fim em si mesmo. Ela passa a ser uma realidade abstrata, no sentido de que ela se desvincula do conjunto da rede de trocas que é a sua motivação original. Mas a partir daqui, o capitalismo adquire uma espécie de dominação das estruturas sociais, todas elas, que é surpreendente para a evolução do homem, especialmente para a evolução do homem burguês. A liberdade tem toda uma história. Não existe uma essência suprahistórica, perene, estável da liberdade, a não ser que se queira começar, digamos, uma espécie de transcendência que é própria do homem. O homem não se perde na imanência como animal, ele tem consciência das coisas, não é mesmo? Então essa transcendência lhe dá uma certa superioridade, no sentido de que ele pode quase que dispor das coisas de uma ou de outra maneira. Aqui estaria a origem da liberdade. O burguês, porém, ele vai elaborar um outro conceito de liberdade, e quem elaborou esse conceito, fundamentalmente, um ponto de partida essencial, é Descartes, mais uma vez. E de tal maneira que se pode estabelecer uma relação entre a concepção cartesiana do conhecimento e a concepção que ele tem da liberdade. E a inovação da liberdade reside em dois pontos. Em primeiro lugar, para ele, liberdade e livre-arbítrio são sinônimos, é a mesma coisa. Tudo se reduz agora à capacidade que o homem tem de escolha. E em segundo lugar, essa redução, ou esse livre-arbítrio, ele se entende pura e simplesmente a partir daquela autonomia do homem burguês, que não ocorria na Idade Média. Lá o homem era um súdito do rei, do papa, do Deus. Então esse ser súdito, o livre-arbítrio, era como que tolhido por essa subordinação essencial do homem medieval. Agora, quando o homem se torna autônomo, ele tem livre-arbítrio, e livre-arbítrio é toda a liberdade, esse burguês se torna realmente um senhor.
Isso fundamenta todo o projeto de vida dele. Ele é autônomo, ele trabalha, é merecedor do que ele tem casa própria, acumula o seu capital, elabora a realidade toda, transforma tudo num objeto que ele pode manipular. Né? Então se pode perceber que há de fato uma correspondência entre o modo como se constitui o objeto em Descartes, o princípio de manipulabilidade, digamos, se insere dentro da essência mesma do objeto, e o homem como livre-arbítrio que vai poder de fato manipular esse objeto construído pelo próprio homem. Mas há uma última característica e que configura todo o drama do homem burguês. Um drama que chega a ter lances de fato de tragédia, de certo modo. E essa última característica, que é nova, profundamente burguesa, é o contrato social. É o contrato social. Porque realmente, se cada homem é um indivíduo e realiza a seu modo o individualismo, como é que vai se entender a própria possibilidade de uma vida coletiva, gregária, social, propriamente organizada? Se cada homem é uma ilha, se a minha liberdade, é uma frase cartesiana, se a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, como é que vai se organizar a sociedade? É um problema pungente e original da burguesia. O que está em causa, de fato, é a ideia que o burguês faz desse outro lado dele, que ele não tem, e que ele procura suprir pela imaginação através da utopia. Porque o grande problema está aí. Aqui se percebe a crise do burguês, que começa já no ponto de partida. Como é que o burguês pode viver, de fato, coletivamente, dentro de uma sociedade? Por que o burguês inventa uma sociedade com uma utopia que é um lugar que não tem lugar e que ele nunca, a rigor, vai conseguir atingir, não é mesmo? Quer dizer, a crise do burguês começa já no nascimento do burguês, nesse sentido, que a dimensão coletiva, política do homem, de certo modo, fica preterida. É uma dimensão que fica marginalizada. A ética fica prejudicada, para voltar ao nosso ponto de partida, em nome da afirmação da moral, e essa moral é cada vez mais coincidente com a subjetividade do homem, né? Então, a partir daí se coloca a questão do contrato social que encheu a biblioteca durante 2 séculos, mais ou menos. A questão está aí, e vejam bem, no início, quando estava se formando esse projeto burguês todo ele, né, surgiu já o primeiro protesto muito forte com Thomas Hobbes, né, no Leviatã. O Thomas Hobbes parte dessa ideia, né, de que o homem é o lobo do homem. O homem sendo o lobo do homem, a vida coletiva, a vida a dois, a vida plural, ela se torna totalmente impossível. E Hobbes é o primeiro que diz, não, o projeto burguês, com palavras dele, evidentemente, não com essas minhas, o projeto burguês é inexequível. Ele não pode ser construído, não pode ser realizado se o homem é o lobo do homem. Quer dizer, se cada um está preso em sua casa, com o seu muro e assim por diante, com a sua autossuficiência tão radicalmente implantada, então como é que vai se constituir de fato o projeto burguês? Não dá? A esfera da sociedade civil, que é onde os indivíduos existem, é a esfera da vida privada. Ora, se a sociedade civil é a esfera da vida privada, como é que o Estado se constitui como esfera pública? Se o Estado surge a partir da sociedade civil, para regulamentar a sociedade civil e comandar a sociedade civil. Ou seja, a base do Estado são as relações privadas do mercado, baseadas, por exemplo, na lógica da competição. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: a sociedade moderna, ao criar a sociedade civil
como o mercado dos contratos de trabalho, da produção das mercadorias e da acumulação do capital e da propriedade privada, faz com que a esfera pública, que é a esfera social, seja uma esfera privada, seja a esfera dos proprietários privados. E, portanto, nós não sabemos de onde é que o Estado vai nascer para ser propriamente esfera pública. Assim, a separação que dizia, na esfera pública eu tenho a lógica política e na esfera privada eu tenho a lógica ética, se complica, porque eu tenho aí uma esfera que é pública, que é a esfera social, na qual os elementos da vida privada estão presentes. Nós podemos dizer que há dois motivos principais para essa enorme dificuldade que existe no mundo moderno, no nosso mundo contemporâneo, para separar o público e o privado e deixar a ética num dos lugares e a política no outro. A primeira dificuldade é a seguinte: o homem, ou os seres humanos, são diferentes de todas as outras coisas que existem. Que diferença é essa? Todas as coisas que existem estão submetidas às leis necessárias da natureza. A natureza é um enorme sistema de causas e efeitos. Aquilo que a gente chama de determinismo. Na natureza, tudo tem causa, tudo produz um efeito, e a relação entre a causa e o efeito é uma relação necessária. Na natureza não existe acaso, na natureza não existe jogo, na natureza não existe liberdade. Ao contrário, a marca dos seres humanos é a liberdade. Os seres humanos não pensam e não agem segundo relações de causa e efeito. Eles agem por escolha, por deliberação, por decisão. Eles agem por liberdade. Eles agem escolhendo os fins das ações que eles realizam, das práticas que eles têm, dos comportamentos que eles têm. E, portanto, o reino humano, ou a esfera humana, é diferente do resto da natureza. Essa separação entre a natureza e os humanos se deu a partir de um critério que é fundamental na ética, que é a liberdade e a finalidade. Se a política vai operar com o critério da liberdade, da justiça, das finalidades humanas, então há na raiz da política um valor que é ético. Esse valor pode ser chamado de liberdade, ele pode ser chamado de justiça, ele pode ser chamado de responsabilidade, mas esse valor é ético. Então, ao mesmo tempo em que há todo esse trabalho para separar a ética e a política, há toda uma elaboração teórica de separação entre o homem e a natureza que coloca para a ética e para a política os mesmos fundamentos. Ou seja, elas estão baseadas, as duas, nas mesmas coisas. Elas estão baseadas na liberdade, na finalidade, na temporalidade humana, ou no fato do homem ser um ser cultural. Então, a separação ética-política vai ter que se dar no interior desse campo comum, que é o campo da cultura, o campo da história, o campo da civilização. Essa é uma primeira dificuldade, então, para separar a ética e a política, já que elas possuem o mesmo fundamento. Só que o aparecimento desse fundamento comum entre a ética e a política, que é a liberdade, vai, ao mesmo tempo, introduzir um complicador,
e que vai explicar, afinal, por que é tão difícil a relação entre a ética e a política. E esse complicador é um complicador para a ética, para a política e para a relação entre elas. Que complicador é este? É o seguinte: ao afirmar que todos os homens, ou todos os seres humanos, são livres, é afirmado simultaneamente que, por causa disto, todos eles são iguais. A igualdade deles é a liberdade. Mas, de fato, na prática, essa igualdade não existe, muito pelo contrário, a sociedade é feita por uma divisão social entre os desiguais. E esta desigualdade, ferindo, portanto, a liberdade, ferindo aquilo que seria a igualdade, introduz para a ética e para a política o problema da violência. Ou seja, a desigualdade real faz com que falar da liberdade como o critério da vida ética torna a ética alguma coisa irreal, porque a igualdade pela qual ela poderia funcionar não existe, e torna a política incapaz também de realizar a liberdade. Estou chamando de violência todo ato pelo qual um ser humano é tratado desprovido da sua humanidade. Ele é tratado como se ele fosse uma coisa. E nesse sentido nós podemos dizer que há pelo menos 3 critérios pelos quais nós podemos dizer que a ética e a política se relacionam, uma sendo subsídio para a realização da outra. Subsídio da ética para a política. Primeiro critério. A relação entre meios e fins, na ética, é uma relação na qual não há exercício da violência. O que é a violência? É tratar um outro ser humano como se ele fosse uma coisa, como se ele fosse um objeto. Tratar um ser humano como um sujeito e não como um objeto é tratá-lo eticamente. Se a política, na esfera pública, for capaz de tratar os fins políticos através de meios não violentos, isto é, não tratando os seres humanos como coisa, os sujeitos como objetos, nós temos uma política ética. Segundo critério. Embora a ética se realize no campo da vida privada, o que a ética busca nessa esfera que lhe é própria é a ideia de que nenhuma autoridade é legítima se ela for despótica, se ela for arbitrária, se ela se realizar como expressão da vontade individual e injustificada de alguém. Nesse caso, é a política que vai ajudar a ética, na medida em que o próprio da esfera pública é afastar a autoridade despótica, isto é, aquela autoridade que se exerce como uma vontade pessoal, individual, arbitrária, acima de todas as outras. Assim, agora a relação vem da política para a ética, em que a política auxilia a ética na luta contra as formas arbitrárias de autoridade no interior da vida privada. Isso significa, por exemplo, que a posição do pai, da mãe, do avô, da avó,
do patrão, do chefe. Não é tão simples e não basta a vontade deles para que a autoridade deles seja eticamente legítima. A política, portanto, nos ajuda a melhorar a própria ética. E o terceiro critério é o critério que pode valer para a ética e para a política, que é a redefinição da ideia mesma de liberdade. Em vez de nós pensarmos a liberdade como o direito de escolha, vale a pena pensar a liberdade como o poder de criar o possível. Ou seja, a liberdade é essa capacidade dos seres humanos de fazer existir o que não existia, de inventar o possível, de inventar o novo. E se a liberdade for pensada dessa maneira, a relação entre a ética e a política pode se dar como criação histórica, na esfera privada e na esfera pública. Eu estou convencida de que há uma única forma da política compatível com a ética e uma única modalidade da ética compatível com a política. Essa forma política é a democracia. E essa forma ética é a liberdade através dos direitos. Então, como a democracia é o campo da criação dos direitos e como a ética é a afirmação de direitos através do direito fundamental, que é o direito à vida e à liberdade, a compatibilidade entre a ética e a política só pode ocorrer quando o campo da política permite o tratamento dos conflitos e quando o campo da ética permite a divulgação dos seus princípios. Então, eu diria que é a possibilidade de dar à ética um conteúdo público e dar à política um conteúdo moral que ocorre na democracia. Eu acho que não foi por acaso, para ir lá no meu ponto de partida, não foi por acaso que os inventores da política, os gregos, considerassem que era só na política que a ética se realizava. E por política, eles entendiam a democracia como a igualdade perante a lei, a isonomia, e o direito a expor, discutir e votar a opinião em público, que é a isegoria. Então, se nós considerarmos que o campo da ética é o campo da liberdade e o campo da política é também o campo da liberdade, só uma forma política na qual esse princípio possa se realizar é que torna viável uma relação entre a ética e a política. O que significa que o ideal ético da visibilidade só pode se realizar na prática política da democracia e vice-versa. Evidentemente, isso seria um ponto de partida. Isso não é uma conclusão, pelo contrário, se assim for, nós temos que começar tudo de novo. Porque nós temos que recomeçar a discutir a desigualdade, a violência, a mentira, a corrupção, a privatização e a oficialização estatal das nossas vidas.